E aí, pessoal, tudo certo? Olha, alguma vez parou para pensar como um programa de computador se organiza por dentro? Hoje, a gente vai desvendar esse mistério usando uma analogia que eu achei bem divertida. Vamos imaginar que o nosso programa é um cat café. Isso mesmo. A gente vai fazer um tour pelas seções do código assembly para ver onde cada gatinho, quer dizer, cada parte do código, vai parar. Por quê? Pensa só, um programa tem de tudo, né? Tem as instruções, os dados, as variáveis. É um verdadeiro quebra-cabeça. Então, a grande pergunta é, como é que o computador consegue organizar essa bagunça toda para que o processador saiba exatamente o que fazer e quando, sem se perder no meio do caminho? Então, olha só o nosso mapa para hoje. Primeiro, a gente vai entender a diferença fundamental entre código e dados. Depois, vamos visitar cada sala do nosso Cat Café, as seções .text, .data e .bss. E no final, a gente vai ver como tudo isso se junta para construir o programa final. Bora lá? Ok, antes de arrumar a casa, a gente precisa saber o que tem dentro dela, certo? Com o programa é a mesma coisa. Na essência, ele é feito de duas coisas: as instruções, que são as ordens, o que fazer, e os dados, que são os ingredientes, ou seja, com o que fazer. E essa imagem aqui resume tudo de um jeito genial. Pensa assim, do lado esquerdo as instruções são como os gatos do nosso café. Elas são a ação, estão sempre fazendo alguma coisa, se movimentando. Já do lado direito, os dados são as tigelas de comida. Elas estão ali paradas esperando os gatos virem e usá-las. Simples, né? E chegamos na nossa primeira parada, a primeira sala do Cat Café. É aqui onde toda a mágica acontece, onde tem mais movimento. Bem-vindos ao Playground dos Gatos, o verdadeiro coração do nosso programa. O nome técnico dessa área é seção .text. É aqui que fica o código puro, as instruções que o processador vai ler e executar. E tem um detalhe super importante, por segurança, essa parte da memória quase sempre é marcada como somente leitura. Sabe por quê? Para evitar que o programa, sem querer, acabe alterando as próprias regras do jogo enquanto está rodando. Bem esperto. E olha que legal esse exemplo prático. São comandos de verdade. As duas primeiras linhas estão basicamente preparando as coisas, tipo: ei, pega essa mensagem aqui e anota o tamanho dela. E aí vem o syscall, que é a grande estrela. É o comando que fala: ok, sistema operacional, agora faz o seu trabalho e mostra isso na tela. É pura ação, como a gente falou. Então é isso. A ideia principal é pensar na seção .text como playground. É o espaço onde as nossas instruções, os nossos gatos, correm, pulam e fazem tudo acontecer. É o centro de atividades do nosso café. Beleza, já vimos onde a ação acontece. Mas e as coisas que o programa usa? Os ingredientes? Bom, para isso a gente vai para a nossa segunda sala, a dispensa do Cat Café. Essa aqui é a famosa seção Data. A função dela é guardar tudo que já tem um valor definido desde o comecinho, antes mesmo do programa começar a rodar. Pensa num texto que sempre vai aparecer ou num número fixo, tudo isso fica aqui. E claro, o exemplo mais clássico de todos, a mensagem Hello World. Ela já nasce pronta, definida no código. Então ela fica guardadinha na seção .data, como se fosse um pote de ração já cheio, só esperando uma instrução lá do playground vir buscar. É exatamente isso, a dispensa do nosso Cat Café. Ela já vem com as prateleiras cheias, com todas as tigelas de comida, ou seja, as nossas variáveis inicializadas, prontinhas para o programa pegar e usar quando precisar. Agora a gente vai conhecer a terceira sala. E essa aqui bem, ela é um pouco diferente. É a mais peculiar. E a sua importância está justamente naquilo que ela não tem. Vamos entrar na sala de soneca. E aqui que está a mágica da coisa. A seção .bss serve para guardar variáveis que começam com o valor 0. Só que para economizar um espaço absurdo no arquivo final, o programa não escreve um monte de zeros no disco. Não, ele só anota o seguinte: quando o programa começar, reserva um espaço de X bytes aqui e enche tudo com 0. É otimização pura. Por isso que a gente chama de sala de soneca. Imagina um monte de caminhas de gato, todas vazias. A gente sabe quantas caminhas tem, a gente sabe o espaço que elas ocupam, mas elas estão ali, só esperando um gatinho vir deitar. É um espaço reservado, esperando para ser usado depois. Certo, já conhecemos o playground, a dispensa e a sala de soneca. Mas como é que essas três salas separadas se transformam no nosso Cat Café completo e funcionando? Como a gente monta o programa final? O caminho é mais ou menos assim. A gente escreve o código-fonte. Aí, um programa chamado Assembler transforma isso num arquivo objeto. Esse arquivo já tem as seções .text, .data e .bs, todas separadinhas. É aí que entra o mestre de obras, um carinha chamado linker. E o papel do linker é fundamental.
Ele é o arquiteto do nosso projeto. Ele pega as plantas de cada sala, a planta do playground, da despensa e da sala de soneca, e junta tudo, conecta as portas e constrói o prédio final. E o resultado é o nosso Cat Café prontinho para abrir, o programa executável. E tudo isso nos faz pensar, né? Da mesma forma que um café bem organizado funciona melhor, um programa com essa estrutura de sessões bem definidas é mais seguro, mais eficiente e mais fácil de dar manutenção. Essa organização não é só um detalhe técnico, é a base de como o software funciona. Então, fica aí a pergunta para refletir. Se os programas que a gente cria fossem um café, eles estariam bem arrumadinhos?